noite. Boa noite a todos. O título da palestra hoje, da nossa conversa, é Rompendo Barreiras para Encontrar o Cristo. Aí a primeira pergunta, né? Lógico que cada um vai fazer para si próprio, né? O que eu tenho feito para encontrar o Cristo? Porque estamos 2026 anos depois da vinda dele, e talvez a gente ainda esteja um pouquinho perdido, né? Em como fazer essa procura. Então vamos refletir sobre o que isso representa, né, para a nossa vida. Para que a gente possa fazer uma analogia com aquilo que ele deixou para a gente, nós vamos nos basear na história do paralítico de Cafarnaum. Não sei se todo mundo já escutou a história. Aquela historinha do paralítico que entra pelo telhado para ver o Cristo, né? Então, o que esse paralítico, porque todas as histórias que envolvem Jesus Cristo, histórias que ele contou, ou histórias que foram contadas mediante as vivências dele, todas elas têm um sentido muito amplo, têm uma significação muito grande, e a gente tem que procurar aonde que está aí. O que essa mensagem realmente quer dizer, né? A gente sabe que ele fez o esforço, que ele foi lá, ele quis muito ver o Cristo, queria se curar, disso a gente sabe. Mas o que isso representa para a gente? Então, ele representa a gente, o paralítico. Cada um de nós, de certa forma, se vê nessa condição, muitas vezes, de estarmos estagnados, parados, ou a nossa mente estar. Quando foi dito aqui no início que todos encontrem aquilo que vieram buscar, o remédio que está sendo feito para cada um, muitas vezes, muitas mesmo, nós nos colocamos na posição de que acreditamos que não somos merecedores, de que a gente quer muito, mas a gente não merece. Porque eu tenho os meus defeitos, porque eu sou assim, porque eu sou assado. E aí é onde normalmente a gente erra. Porque Jesus veio não foi pelos sãos, ele veio pelos doentes. E cada um daqui, de nós, aqui na face da terra, seja no plano físico, no plano espiritual, quando esses espíritos mais evoluídos olham para cada um de nós, eles enxergam na gente o nosso potencial verdadeiro. O que a gente vai alcançar logo ali. A gente às vezes não consegue ver, a gente vê muito a aparência, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa age, mas nós não sabemos o que vai no nosso íntimo, nem mesmo nós. Temos essa consciência, porque é muito fácil eu criticar ou avaliar o outro, porque eu vejo, primeiro, que a nossa condição física nos propicia isso. Os nossos olhos olham para frente, né? Então é fácil de eu enxergar aquilo que está adiante. Agora, eu fazer essa volta e me ver, me enxergar, é uma coisa mais complicada, por isso que a gente tem que se conhecer mais. A gente precisa se olhar no espelho, essa história que a gente... te olha no espelho para ver que... se olhar no espelho é figurativo também, é para que a gente possa se ver quais são os nossos gestos, as nossas buscas. Então, somos todos merecedores. Se alguém veio buscar algo aqui, tenha certeza de que vai levar. Porque isso tudo envolve a fé. São sentimentos e coisas que ainda não têm explicação física para a gente. Tem muita coisa que está dentro dos evangelhos, dentro dos livros, das obras básicas, em que, na maioria das vezes, está lá escrito que ainda não é dado conhecer o todo. Né? Eu estava escutando uma palestrante nossa, a Sônia Campos, que você conhece? Aí ela falou de um trecho, que só naquele trecho ela leu que tinham 72 vezes referidos que nós não teríamos condições de entender. Então a gente tem que ter essa fé, porque a gente sente, a gente pode não saber explicar,
pode não saber direito como é, mas a gente sente. Então, não apenas pelas limitações físicas, mas pelas paralisias da alma, que é o nosso grande problema. O nosso medo, orgulho, culpa, acomodação, vícios emocionais. Os vícios emocionais, às vezes, de falar mal do outro, de fazer críticas. E aí dá de fazer uma lista bem grande, né? Os ressentimentos, a nossa incredulidade, que era sobre isso que a gente estava falando, que trabalhar a fé dentro da gente é algo que é importante, né? O meu pai que diz, ele diz assim, fé, minha filha, é assim, a gente primeiro coloca o pé, depois a gente vê se tem um chão. A gente tem que acreditar que está ali. Muitas vezes queremos chegar até Jesus, mas algo dentro de nós impede esse caminho, né? Então, é uma luta diária nossa de entender essas coisas. Por isso que a gente vem para a casa espírita. Porque depois lá fora, a correria do dia a dia, as nossas atividades que são, né, correspondem ao que a gente vive aqui na Terra, nos dão assim, ocupa muito a nossa mente, só que a gente tem que aprender a, quando a gente vai tomar decisões, colocar esses ensinamentos em prática. A fé, ai, não está dando certo, mas daqui a pouco vai dar. E quando a gente menos espera, a coisa está resolvida, né? Às vezes a gente sofre muito por antecipação de algo que nem vai acontecer. Às vezes até envolvendo os filhos, por exemplo, né? Ai, a gente fica preocupado porque vão em algum lugar que não sei o quê, mas o que vai ter lá, o que vai ser, o que... E daqui a pouco o próprio filho vem e diz assim, ah, eu não vou mais, não vai mais acontecer o negócio. E a gente perdeu o nosso tempo e a nossa saúde com uma coisa que não estava ainda concreta. Então, se vai acontecer algo, temos que trabalhar diferente a nossa mente. Vou entregar na mão de Deus. Se não for para ir, tomara que não aconteça. E ficar mais livre do nosso ombro, que já carrega tanto peso. E aí surge a imagem, né? A casa lotada. Porque no dia que Jesus estava atendendo os doentes, pensem, eram casas pequenas, aí enchia de gente lá dentro, em volta do Cristo. Todo mundo querendo conhecer, todo mundo querendo saber, na maioria por curiosidade, mas muitos procurando a cura. E aí não dava mais para entrar. Aí o paralítico, ele tem a ideia de pedir para os amigos, né? Ele pede ajuda, que é o que a maioria de nós não faz. Quando a gente tem dificuldade, a gente tem orgulho. Porque se eu contar para ti que eu estou com um problema, aí vão pensar, eu vou perder aquela imagem de perfeição, de que tudo dá certo. Muitas vezes nós carregamos isso, mas é necessário. Por isso que a gente vive em comunidade. A gente está aqui junto para isso. Trabalharmos o nosso orgulho. Todos nós temos problema. Seja de que ordem for. Porque se uma hora eu estou com problema de um tipo, daqui a pouco eu estou com de outro. E assim a gente vai resolvendo a vida da gente. Só que com fé e com Jesus é sempre mais fácil, né? Então nós temos que vencer todas essas barreiras. A casa cheia representa a barreira daquilo que a gente tem que vencer, daquilo que a gente tem que transpor para chegar. Pode ser que alguém chegue na frente da casa cheia e diga assim, eu não vou conseguir. E o outro diga assim, eu vou conseguir. E vai até que chega lá. Ou as coisas dão uma volta que a gente não faz ideia. Então, eu lembrei de uma história minha. Eu fui para a Europa e todo mundo estava com a intenção de ver o Papa. E eu disse assim, muita gente, tudo muito cheio, eu não vou. E jantamos, saímos caminhando, e eu brinco, né, que eu digo assim, eu fui
para ver o Papa, mas pelo contrário, eu fui vista pelo Papa. Porque nós íamos pela rua, a rua vazia, porque a cidade estava em festa, era ano de jubileu, e vinha o Papa móvel, e ele nos viu. Ele quase, o carrinho dele, aquele Papa móvel, quase parou. E ele olhou e nos abençoou e seguiu adiante. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Então, a gente tem que carregar, não que eu tivesse, né, que eu quisesse assim, ver o Papa. Eu queria ver o Papa, mas não imaginava que aquilo fosse acontecer, né? Mas a vida da gente faz isso. Quando a gente quer muito, olha só a volta que deu para que eu pudesse vê-lo. Por que aquilo aconteceu, né? Porque diante de tantas ruas, eu estava na rua certa, na hora que ele passou. Então a vida faz isso para a gente. Toda a energia que está em volta do globo terrestre, a gente se conectando na faixa certa, a gente traz isso para perto da gente. A única coisa é que às vezes demora um pouco para acontecer e a gente fica agoniado, né? Mas tudo no tempo de Deus. Então temos as barreiras dos conflitos íntimos, do apego às conveniências, da resistência à transformação. E a resistência à transformação é uma coisa muito séria. Por que as pessoas resistem a essa transformação? Porque dá trabalho. Porque nos tira da zona de conforto. Porque a gente já é daquele jeito e está tudo certo, porque está indo a vida, né? Cada dia, os dias não deixam de amanhecer porque a gente não quer mudar. Então é cômodo. E toda mudança requer mudanças. Mudança de hábito, mudança de pensamentos, mudança de tudo. E para passar nessa porta estreita que Jesus fala, nós temos que renunciar a algumas coisas que hoje para a gente ainda são prazerosas, né? A maioria das pessoas se reuniu hoje para fazer churrasco, para tomar cervejinha, né? E aí a gente se olha e diz assim, não, tem palestra, nós não podemos nem ir para estar, nem tampouco conviver, nem fazer o que todo mundo faz, porque como diz a mãe da gente, tu não és todo mundo, então tu vai fazer diferente. Então isso requer da gente, no início, quando a gente faz essas mudanças, é algo que a gente tem dificuldade. Mas com o tempo, isso deixa de ser algo que a gente está sendo empurrado a fazer para ser uma coisa prazerosa. A gente faz a escolha porque quer. Assim como quem escolhe, eu vou para a praia ou vou para o campo. São duas coisas boas. Então, tanto faz. Tu ir para uma como ir para outra. Agora, se a pessoa diz assim, eu não gosto de praia e tu tens que ir para a praia, aí já é diferente. Então, nós temos que escolher onde o nosso coração está. Então, quando eu quero mudar, tudo vai ser bom. Até fazer visita no hospital para um doente. Até ir num velório para orar por aquele que partiu. Porque a nossa intenção é o que manda. Então, a gente deixa de fazer algo, às vezes, dentro da casa da gente, para estar fazendo algo assim, que vai nos trazer, a gente quando volta com o coração tranquilo, de que cumpriu alguma coisa, de que às vezes a gente nem tem noção do que estava fazendo. Do quão foi grande. Porque essa questão de ir lá num velório orar, pode ser que a tua prece, que a nossa prece, seja aquele ponto importante para o desligamento total daquele espírito, porque a maioria das pessoas vai e fica batendo papo e fala alto e se distrai da situação tão séria que é. Então, que a gente tenha mais consciência dessas coisas. Isso é que é importante. A esquerda não dá, né? A gente precisa romper os limites para encontrar o Cristo. Os amigos do paralítico não desistiram diante da dificuldade. Abriram um buraco no telhado, ainda bem que a casa era de
certo de palha, né? Hoje já não dá de fazer isso. Retiraram as telhas, entraram, criaram uma abertura, desceram até Jesus. E isso é bem simbólico. Essa história é simbólica. É esse esforço todo que a gente está falando de encontrar algo é que vai fazer a diferença, né? Porque encontrar o Cristo exige da gente esforço diferente. A gente precisa fazer algo que seja diferente. A gente precisa estudar. Olha o que a Casa Espírita oferece. Estudo, passe, o atendimento fraterno, que é extremamente importante, a parte doutrinária, que é a parte que mais nos toca. E eu sou fã, que estou nesse departamento também. Então, é super importante. É um departamento que não para. As casas espíritas, a parte doutrinária, as outras coisas, os estudos, tudo é suspenso nas férias. Tal. O doutrinário não é suspenso. Por quê? Porque a dor não tem dia para chegar e a dor não tira férias. E a gente precisa manter a porta aberta para que, na hora que doer, a gente ter para onde entrar e buscar o nosso consolo. Criatividade espiritual. A gente tem que ser criativo. Criar situações em que possa nos favorecer. Sempre pensando em não ultrapassar o limite do outro, em não machucar alguém, em não fazer algo que vá perturbar. Mas se a gente tiver criatividade, por que não? Né? Eles não foram criativos? Devem ter improvisado uma escada, devem ter... Olha o esforço, né? Lógico, isso tudo materialmente, mas a nossa mente. Estou com muito problema. A música é uma forma de a gente desviar o nosso pensamento. É a gente ter criatividade para que buscar coisas que a gente gosta para que a gente saia daquela zona de dor, de angústia. A gente sente muita angústia nos tempos atuais. A gente sabe porque a gente também atende lá o atendimento fraterno e a maior parte das pessoas, quando elas se sentam para conversar, eu tenho estado muito angustiado, eu tenho estado muito angustiada, e a angústia, ela é uma dor assim que vai levando a gente para outras coisas. Então, procurar fazer um exercício físico, tá muito ruim, vou dar uma caminhada, vou botar um fonezinho de ouvido, vou escutar uma música legal para ver se isso tudo se dissipa e dissipa. A prece, a oração. Meu Deus, aí nem se fala. Aí é remédio. Porque daí a nossa fé, ela fica ativa. É como se a gente, através da prece, a gente ligasse na tomadinha ali. Aí a gente se recarrega. Enquanto a multidão permanecia apenas observando Jesus, aqueles homens fizeram mais. Eles venceram barreiras. E às vezes a gente está assim, está num movimento espírita, a gente está dentro do movimento, mas a gente está parado. Né? Nem sempre a gente está em movimento dentro daquela corrente que deve ser. Então, temos que transpor essas dificuldades. Muitos desejam Cristo, mas poucos estão dispostos a retirar o telhado da própria alma para descobrir quem é. As dificuldades, as falhas, aquilo que a gente precisa mudar para vencer. E ainda está dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das ilusões, das máscaras sociais. A Joana de Ângeles, ela diz que a gente vive aqui na Terra como num baile de máscaras. Mas ela não fala de uma maneira ruim, não. Ela diz que muitas vezes é necessário essas máscaras para que a gente possa sobreviver às dificuldades da Terra. Porque numa discussão eu posso colocar uma máscara de imparcialidade para que não aconteça conflitos maiores. Eu posso usar uma máscara de, sei lá, uma série de situações. As crianças que vivem nas comunidades, às vezes,
que convivem de perto com a brutalidade, com a violência, usam máscaras para sobreviverem. Então ela fala da importância dessas máscaras, mas nós temos que tomar cuidado para que a gente possa saber o que está fazendo. As nossas próprias vivências de outras encarnações são como máscaras. E cada vez a gente tira uma e coloca outra e vai vivenciando novas situações. Então, o nosso endurecimento emocional também porque a gente convive tanto no meio de tristezas e de notícias e de coisas ruins, que de repente a gente começa a olhar aquilo, isso acontece todo dia. Mas a gente precisa ter os nossos sentimentos por aqueles que sofrem. A gente não deve se endurecer diante da desgraça alheia, porque só sabe a dor que é quem vive. Os nossos irmãozinhos lá na Venezuela estão vivenciando agora uma dor que não tem precedentes para a gente poder falar sobre isso. E o que cabe a gente? Mas eu estou aqui, estou tão longe. Eles estão lá? Não, a nossa prece chega lá. O Emmanuel diz que a prece são como bolinhas coloridas que vão subindo. Quando a gente ora por eles, a espiritualidade vem e recolhe esses floquinhos de energia em jarros e levam para utilizarem para aqueles que estão sofrendo e para aqueles que estão desencarnando, porque viram já o número de mortos. Pensa o trabalho que está na espiritualidade recebendo todos esses irmãos. Então cabe a nós que estamos aqui bem, agasalhados, tranquilos nas nossas casas, orarmos por eles. A multidão estava perto fisicamente de Jesus, mas quem realmente o encontrou foi o homem levado pela fé. Isso pode nos permitir uma reflexão profunda. Nem todos os que estão próximos do Evangelho estão próximos do Cristo. Às vezes frequentamos a casa espírita, lemos livros, ouvimos palestras, conhecemos a doutrina, mas ainda não rompemos as barreiras internas que impedem o nosso encontro real com Jesus. Porque a gente às vezes vem para cá, faz isso tudo, faz esse movimento, faz palestra, ou vem ouvir, aí ajuda aqui, dá o passe e tal. Mas quando a gente sai ali na porta, a gente vê alguém que passa com cara de mal-humorado, a gente já fica com raiva da cara do sujeito, ou a gente chega em casa já briga com o marido, com o filho, com o cachorro, e a gente coloca as nossas raivas para fora lá. E aqui dentro a gente mantém uma postura. É lá que a gente tem que aplicar o que a gente aprende aqui. Não é aqui. Aqui a gente vem e reclama, a gente vai para o atendimento fraterno, a gente diz que está ruim, a gente diz que está doente, diz que tem ansiedade, diz que tem essas coisas todas, hoje eu tive raiva, Aí a gente escuta de quem atende, faz prece, meu irmão, faz prece, meu irmão. Vamos orar. E aí a gente toma um passe e a gente sai melhor, mas se eu chegar ali fora e mudar minha conduta, tirar uma máscara de boazinha e botar a máscara de tirana, aí não vai funcionar. Então, é um trabalho individual de cada um. Mas eu não consigo, porque quando eu chego em casa, meu Deus do céu, eu tenho uma sogra que mora comigo, eu tenho um filho que me atrapalha todo, eu tenho o meu marido que chega em casa todo dia reclamando, eu tenho todo mundo. Quando a gente voltar para a espiritualidade, eles vão dizer assim, e daí? E o que tu fizesse com aquilo que tu tinhas dentro de ti? Aí a gente vai ficar, putz, vou ter que voltar para aprender essa lição de novo. E eu vou ter que nascer numa família complicada de novo, porque para aprender eu preciso estar no meio da complicação. Porque a paz não é aquilo que está fora. Ó. Tá vendo que silêncio? O nosso bairro tem disso ainda. Mas isso não é paz. A falta de ruídos não é paz, porque pode estar assim, sem ruído nenhum,
mas a gente não sabe os ruídos que vão na cabeça de cada um aqui, na casinha mental. Teve um trabalho mediúnico que, não sei se foi Edivaldo, Chico, não sei como é que foi, que aí disseram assim, silêncio, meus irmãos. Aí eu disse, não, mas eu estou fazendo silêncio. Não, mas silêncio aqui dentro. Porque aqui dentro, o barulho que faz aqui dentro atrapalha o plano espiritual. Então, temos tanta coisa, né, para a gente cuidar. A paralisia também pode representar a dificuldade de mudar, o adiamento da reforma íntima, o medo de abandonar velhos hábitos, e os amigos simbolizam a solidariedade, a fraternidade, aqueles que nos ajudam a chegar até Deus, porque ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. A gente pode ter uma família complicada, com dificuldades de entendimento, de conversa, de tudo, mas a gente vai encontrar em algum lugar, seja na casa espírita, na igreja, onde a gente frequentar, ou no trabalho, ou um vizinho, alguém que vai olhar para a gente, vai entender a gente, que vai olhar com fraternidade para a gente, e a gente vai receber esse carinho, esse amor. Então a gente não pode dizer que está entregue à desgraça, ao sofrimento, porque às vezes a gente quer o amor daquele que não quer dar, e ele tem todo o direito de não querer dar, porque ele está vivenciando o problema dele. Então vamos procurar nos lugares certos, vamos nos contentar com aquilo que a vida oferece para a gente e vamos fazer silêncio para essas discussões sem fim que às vezes a gente tem, porque cada um está no seu tempo. E às vezes as coisas se resolvem de um dia para o outro. Quando a gente para de reclamar, que a gente encara o outro como sendo um problema não, como sendo um doente, porque quem está vivenciando no meio de muita raiva, muita discussão, a pessoa está doente. Aí a gente para olhar, não, mas ele não sei o que vai lá no íntimo, deve estar com dificuldade de resolver, porque as pessoas que discutem muito, normalmente elas estão se defendendo de alguma coisa. Quando a gente para de lutar contra, as coisas se resolvem. Né? Isso aí eu tenho experiência própria. Já entendi que é assim. Então, as coisas se resolvem. Porque, às vezes, o problema do outro é um pouco do que eu trago dentro de mim. A gente acha isso estranho, né? Eu achava bem estranho, é verdade. Então, quando a gente serena, entende as coisas, compreende, é como se nós quiséssemos, às vezes, brigar com uma criança porque ela não consegue ficar de pé. Mas ela não tem idade ainda para andar. E a gente quer que ela ande. A gente não vai fazer isso, né? Porque é uma criança. Mas se for um adulto, a gente vai ficar sem paciência, vai dizer assim, essa criatura é irritante, porque ela não quer andar. Né? E a gente vai querer forçá-la a fazer algo que a maturidade ainda não chegou. Então, não é nada do que está se falando aqui, são coisas fáceis, mas são alcançáveis. O maior milagre não foi o paralítico voltar a andar, foi alguém ter acreditado que nenhuma barreira era maior que a necessidade de chegar a Jesus. Hoje existem multidões entre nós e o Cristo, multidões de ruídos, distrações, vaidades, dores e medos. Quando a alma realmente deseja encontrar Jesus, ela rompe telhados, vence obstáculos, supera limites e desce humilde até a presença transformadora do Cristo. Qual o destino do paralítico? Alguém sabe? O que aconteceu com ele? Assim como a mulher que foi no gasofilácio jogar moedinha? Eu sei o que aconteceu com ela depois. Ai, e ela realmente, ela tinha juntado aquela moeda que ela queria ter o prazer de doar para os necessitados. E era a única coisa que ela tinha. A história é bem linda, tem um livro que conta a história dela. Aliás, tem várias histórias assim que contam o depois, né, desses personagens. Mas vamos saber o que aconteceu com esse paralítico.
Eu vou ler um pedacinho porque o livro é muito lindo para a gente querer ficar falando com as nossas palavras, porque a gente não alcança a Amélia Rodrigues, né? Depois de atender as pessoas, o Simão olha para o Cristo e vê que ele está com a aparência de quem está cansado. E Simão era bem educado, né? Ele deve ter dito assim, ó, sai pra rua todo mundo, chega que Jesus Cristo está cansado, vamos embora daqui. Ele era assim. Mas vê, ó, eu estou falando isso porque para vocês verem o que Jesus via no Simão. Simão se tornou Simão, né? Simão Pedro se tornou Pedro, foi canonizado como a pedra angular da Igreja Católica. Ele tinha um potencial, só que ele tinha esse lado bruto dele. Aí ele manda todo mundo embora, se senta nos fundos da casa, que ficava de frente para o Lago de Genezaré. Aí ele está assim, radiante, porque ele achou que Jesus tinha feito muita coisa naquele dia. Só que ele olha para Jesus e vê que ele está chorando. Aí ele diz assim, Rabi, estás chorando? Aí ele diz assim, de felicidade, suponho, em se considerando os eventos felizes deste dia. Não é verdade? A velha árvore sacudia os ramos e a voz do lago fazia um cantochão especial com ondas arquejantes nas praias imensas. Porque esse lago, ele é tão grande que ele parece um mar, que tem gente que chama de Mar de Genezaré, mas é um lago. Ele diz, choro, Simão, respondeu pausadamente. Choro sim de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expusestes aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores e à vista de todos, perdoaste os pecados e curaste silenciando-os com sabedoria e elevação, e choras? Sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados e os lamento. Vamos pular as folhinhas. Aí ele explica, né, o que tinha acontecido. Aí ele diz assim, por que dizes não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes. Porque nós temos por hábito olhar as coisas e avaliar por aquilo que a gente está enxergando com os olhos. E é necessário que se enxergue com o coração. Por isso que Jesus via tudo de uma maneira diferente. Óbvio que a gente não pode se comparar a Jesus Cristo, mas é assim que a gente tem que treinar. Aí ele diz, Simão, nesse momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, ele diz para Simão, né? Natanael, com alegria infantil, Natanael era o nome do paralítico, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Todos que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Porque Jesus dizia sempre, tua fé te curou, vai e não peques mais. E nesse dia ele diz para Natanael, ao sair daqui, vai para tua casa. Porque a intenção dele era recomeçar a vida. Quando ele estava indo ao encontro do Cristo, ele queria mudar a vida dele. Depois que ele recebe a cura, ele já se perde novamente com as coisas da terra. Não creais que a boa nova traga alegrias superficiais dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. Quando Jesus falava sobre a boa nova para Simão, nem Simão entendia o que era essa boa nova. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida e em deslumbrantes cores. Eu sei, porém,
que não me podeis entender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciência. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sobre os auspícios de 1000 consolações. Consolador prometido, né? A gente recebeu todas essas obras para que a gente pudesse entender. E quando o Consolador chegar, interrogou o discípulo emocionado, os homens o receberão compreensivamente? Não, Simão, respondeu Jesus, não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e por isso mesmo indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade. Ajudará sem cansaço e lentamente elaborará a era de paz e de alegria sem jaça. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base de amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. A face do mestre se transfigurara. Simão não pôde sopitar as lágrimas que lhe correram espontâneas. E os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos. E hoje estamos aqui, falando desses ensinamentos, para que a gente possa modificar a nossa vida. Porque já passou bastante tempo. Esse Consolador prometido já chegou. Então temos todas as ferramentas hoje para entendermos tudo aquilo que foi dito lá atrás e que nós ainda não compreendemos nos dias de hoje. Então fica o convite à leitura, ao estudo e à nossa mudança íntima, não do outro, íntima de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.